Boa noite aos insones de plantão. Eu sou o Francisco e você está no Vale Night na TH+ SBT. É isso mesmo que você viu e ouviu. Eu estou aqui com o Francisco, meu bebê reborn, pedi permissão para a mãe dele, a minha amada Mônica, para trazê-lo aos estúdios da TH+ SBT para recebermos a psicóloga e psicanalista Adriana Satiro e falarmos sobre o momento trend dos bebês reborn e saúde mental. E no segundo bloco, a gente trata o bebê reborn como patrimônio de família. Eu recebo nos estúdios a doutora Bruna Ida. E nos estúdios da TH+ SBT, eu e o Francisco aqui, ó, meu bebê reborn, né, trouxe ele para os estúdios com a anuência da mãe dele, a minha amada Mônica Bernardo, que está cuidando dos outros 12 que ela tem na coleção. Eu recebo minha querida amiga, a doutora Adriana Satiro, psicóloga e psicanalista, que nos deu a honra de falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Que saiu do trend e virou um frenesi coletivo, né, Adriana? Sim. Mas é que não é bem esse momento, né? Na verdade, a febre reborn, ela existe há mais de 20 anos. E a prática de brincar com brinquedos, bonecas e a parte lúdica na saúde mental é algo que já é usado há pelo menos 50 anos, né? Inclusive, nos casos de Alzheimer, a gente usa um bebezinho, uma boneca, lógico, às vezes não tão realista como o bebê reborn, para trabalhar o lúdico com essa mãe, com essa vovozinha, né? Ou um joguinho de ludo, de dama, de dominó com um senhorzinho mais idoso e tal, o carrinho. Então, assim, não é novidade. Não, tudo bem. Mas o que eu estou dizendo é que o lúdico é essencial em qualquer faixa da idade, né? Sim. Mas o que aconteceu e o que está acontecendo é que virou uma febre, né? Por conta da viralização por meio das redes sociais. E isso acaba interferindo na ação coletiva, né? Porque a gente está vendo políticos falando de bebê reborn, a gente está vendo profissionais de saúde falando de bebê reborns, a gente está falando de consultores de moda falando de bebê reborn, e de repente ele ganha um protagonismo no dia a dia da sociedade que a gente não sabe o que fazer. Exatamente. Daí, onde eu posso te falar, como a gente diz na psicanálise, o problema e o inferno são os outros, né? Porque, na verdade, não são as pessoas envolvidas com o mundo reborn que tem um problema. O problema é nosso, que não está, né? Da gente que não está envolvido. Por que isso é tão perturbador? Por que a gente está dando tanto ibope? Por que a gente está dando tanto like? Por que tanta preocupação? Então, assim, teoricamente, não existe nenhum transtorno, nada doentio em se ter um boneco reborn, em fazer vídeos com boneco reborn. Mesmo porque se sabe que a maioria dos vídeos que viralizaram foram provavelmente as artesãs que fazem o bebê reborn ou as influencers que fazem divulgação mundo reborn. É o mundo reborn. É um ato de colecionador. E é super normal. Só que para a grande população não era. Então fez-se um problema onde não existe um problema. Mas talvez, doutora, nem seja tanto um problema, seja uma oportunidade de viralização, né? Porque tem muita gente que fala sobre o bebê reborn, mas não está de olho no bebê reborn ou nos transtornos causados pelo bebê reborn, mas no seu próprio conteúdo. Sim, exatamente. Por isso que cada um puxa para o seu viés. Eu tenho como transformar esse momento em material e conteúdo para minha área, que é a saúde mental. Agora, quando o bebê reborn se torna realmente um problema de sanidade? Quando a pessoa olha para esse bebê reborn e realmente acha que ele é de verdade. Realmente investe ali afeto, carinho, atenção, horas do dia, troca, dá banho, dá comida, vive em torno daqueles cuidados e fala para todo mundo que aquele é um bebê real. Não seria um problema tão grande se as pessoas conseguissem separar o que é real do que é viral. Olha aí, olha que bonito isso, o que é real do que é viral, porque não é nem mais do que não é real, porque a viralização, o meme, né, o excesso de informações sobre determinados assuntos, eles vêm e de uma certa forma assaltam o consciente da gente para esses conteúdos, né? Sim. Tanto que quando a gente chegou para gravar, uma colega pegou o bebê e automaticamente ele tem o peso de uma criança, você começa a sacudir. Eu já tô com dor no braço aqui de segurar o Francisco. É normal, a gente tem o instinto de cuidar.
bem-estar. Adriana, e o bebê reborn no cotidiano da infância? Você acha que é uma brincadeira sadia e que aproxima a família do mesmo ato? Sim, porque na verdade é mais uma boneca. É uma boneca com características realistas, né? Realísticas, né? Então, aproxima. No caso também de uma homenagem, é saudável. Por exemplo, alguém que perde um bebê, aí faz um bebê reborn parecido. Uma pessoa que faz esse bebê reborn de todos os filhos e guarda lá, em algum momento vai lembrar e vai dividir a lembrança com as pessoas. Isso tudo é natural. Tem aqueles que são passados de geração em geração. Como objeto de coleção, um objeto de afeto, não tem problema nenhum. O problema é quando você dá vida para aquele objeto. Queria agradecer demais a sua presença no Vale Night. Quero dizer que o meu telespectador e eu gostaríamos de ter você mais vezes no nosso programa, sempre falando sobre saúde mental. Porque eu sempre digo que quem não tem saúde mental não tem nada, né? Não, é muito complicado. Realmente a saúde mental, as pessoas... poderia ser viral, né? Mas não viraliza. Porque realmente a gente precisa cuidar dessa saúde mental para a gente estar no mundo e conseguir, inclusive, fazer essa diferenciação. A gente vai para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida. Eu e o Francisco vamos receber a doutora Brunaída. Que saudade! Camarão coco bambu. Ai, que saudade que eu tava. Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. De volta com o nosso Vale Night aqui dos estúdios da TH+ SBT em São José dos Campos. E hoje, o meu acompanhante aqui, o meu bebê reborn, o Francisco, temos a honra de receber ela, a doutora Brunaída, especialista em direito de família. Bruna, que alegria receber você nesse bate-papo bem-humorado, né? Sobre uma tendência, uma trend atual, que são os bebês reborns. Boa noite, Fabrício. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer pelo convite, de vir aqui falar sobre esse assunto que está em alta aí nas mídias sociais, na televisão, que é o bebê reborn. E realmente a gente tem aí muitas dúvidas, até mesmo na questão jurídica, né, Então, Bruna, justamente sobre isso, né, sobre esse assunto que eu fiz questão de trazer você, e porque a questão dos bebês reborns, a gente tem acompanhado muito pela internet, eles estão já extravasando a fronteira do lúdico, da brincadeira e chegando ao judiciário, né? Eu vi que alguns vereadores, inclusive, né, estão apresentando legislações específicas sobre a manipulação desses bebês nos espaços públicos, outros até prefeitos, né, midiáticos, dizendo que tem bebê reborn gratuito nas prefeituras e até questões sérias, como a chegada de bebês reborns em unidades de tratamento de saúde. Então, como esse assunto extravasou o lúdico e as brincadeiras da rede social, eu fiz questão de trazer, né, uma advogada séria, especialista em direito de família, para falar um pouquinho sobre a reverberação desse assunto, principalmente nos relacionamentos, Bruna. Falando um pouquinho sobre a questão do bebê reborn como coisa, obviamente que é, né, um ser inanimado, um brinquedo, mas de um custo bastante alto. Tem bebês reborns chegando a custar R$50 mil. No eventual divórcio, o bebê ele é contabilizado como bem de família? Bom, primeiramente, nós como advogados precisamos filtrar essas demandas que chegam até os nossos escritórios, né, de advocacia. Tratando-se de uma coisa, e nesses casos em que realmente existe um valor exorbitante deste boneco, nós poderíamos, em uma ação de divórcio, já que está havendo uma partilha de bens, de partilhar esta coisa. Então, assim, caso as partes não entrem em um consenso ali de, por exemplo, fazer a venda do boneco, de uma das partes ficar com esse boneco, que é uma coisa, e a outra parte indenizar, pagar
a metade correspondente a essa partilha em um divórcio. Falando assim, bem numa questão de coisa e de um valor realmente significativo. Porque às vezes as mães reborns e os pais reborns, que me perdoem, mas falando como colecionador, como coleção. Eu toquei nesse assunto porque algumas coleções têm 4, 5, 10, em alguns casos 20 bebês reborn. E somando esse valor, é um valor significativo, né? Sim, exatamente. Justamente pensando nesse valor significativo e na partilha de bens de um divórcio, de uma dissolução de união estável, aí sim poderia se pensar em uma venda dessas coisas para que seja partilhado o valor entre as partes, ou então que uma parte ou outra pague este valor a outra a título de indenização ou até mesmo de compensação dessa partilha de bens, olhando mais na esfera patrimonial e não emocional. Ô Bruna, e no caso, né, você falou não emocional, mas vamos lá dizer 0,10% desses colecionadores, os dois geram um vínculo afetivo na coleção. A gente vê isso, né? E como é que fica nesse sentido? Se não quiser vender, cabe uma guarda compartilhada de bebê reborn? Excelente pergunta, Fabrício. Inclusive, isso foi assunto essa semana nas mídias sociais em relação à guarda compartilhada e convivência desses bonecos reborns. E eu já aviso de antemão que não tem cabimento algum ingressar no judiciário para se pleitear esse tipo de situação, né? Convivência, pensão alimentícia. Justamente porque não é uma criança ou um adolescente ou até mesmo um pet, digamos assim, que já existe a questão de guarda compartilhada. A senhora mesmo fez uma guarda compartilhada esses dias, né? Sim, exatamente. Fiz uma guarda compartilhada de pets, também com fixação de pensão alimentícia, mas porque é um ser vivo. Então, aqui nós estamos tratando de uma coisa, de algo material. Então, não seria viável utilizar o judiciário, que já está abarrotado com questões complexas na área de famílias e sucessões. E, na minha opinião, nós, advogados, que somos profissionais, a gente tem que ter um filtro ali no escritório. Ô, Bruna, mas eu vou além. Você sabe que tem muita gente gerando renda na internet com esses conteúdos, né? Papai e mamãe reborn. No eventual divórcio, para os stories, o bebê fica com quem? Em questão de ativo patrimonial, Isso. de gerar dinheiro. Se não quiser, se os dois estão engajados nesse conteúdo e querem continuar fazendo, né? Mas não há um consenso, não querem vender e não dá para pedir guarda compartilhada. O que fazer nessa situação? Bom, nessa situação, havendo um divórcio com partilha de bens, vai ali ter uma decisão judicial com relação à destinação desse bem, se vai ser partilhado ou se vai ser vendido. Se as partes não estiverem de acordo, elas vão colocar a decisão na mão de uma pessoa alheia à situação, que é o juiz. Então, ele vai decidir, olha, vai vender este boneco, assim como a gente trata de apartamentos, de carros, já que as partes não estão de acordo, vende-se e partilha o valor entre as partes. E aí, a questão do ativo patrimonial do Instagram, né, que eu vi que tem pessoas que acabam viralizando Sim. e monetizando Exatamente. em virtude dessas situações. E aí também seria caso de discussão no judiciário, de talvez haver ali a distribuição entre as duas partes em relação à administração desse patrimônio, desse ativo, no caso Instagram, TikTok, enfim, e as partes terem que administrar ali conjuntamente, sendo fixado, digamos, vamos dar um exemplo aqui de uma empresa, 50% para um e 50% para outro em relação aos frutos que aquela monetização gerou para as partes. Ô Bruna, eu queria agradecer demais a sua presença, né? Tratar esse assunto com a seriedade jurídica que você conhece, tão bem vem atuando, e esperar você em outras edições do Vale Night. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, Fabrício, muito obrigada e é sempre um prazer estar aqui com você. Esse foi o nosso Vale Night, que tratou sobre a trend do momento. Olha aí, Francisco, os bebês reborns. A gente se vê no próximo programa. Até lá!